Olá, eu sou a professora Karine, a gente continua aqui na quarentena com muita fé, força, foco e tudo mais pra gente sair desse coronavírus aí, né, parafraseando a cantora lá, Cardi B. Tô aqui sem me arrumar, sem nada, pronta pra ficar em casa e pra fazer bastante conteúdo pra você. Hoje a gente vai falar de um tema que eu também recebo muitas mensagens de alunos de área fiscal que estão vendo pipocar esses concursos de controle e ficam na dúvida: quando ficar na área fiscal ou quando migrar para provas de controle? A resposta é: depende da sua base. Por quê? Porque é o seguinte, os concursos fiscais e de controle, eles têm muitas semelhanças. Então, a parte de contabilidade, constitucional, administrativo, português, exatas, TI, os direitos, né, direito comercial, civil, penal, esses direitos que a gente costuma ver com baixo peso na prova, eles estão nas duas provas, né? Eles estão nos dois concursos. Só que existem diferenças. Então, na área fiscal é muito cobrada a legislação tributária daquele órgão ou daquela unidade federativa, né, daquele ente federativo. Na área fiscal também é cobrado o direito tributário e é cobrado com, às vezes, um pouco mais de profundidade a matéria de contabilidade. Então, vai, às vezes, um pouco mais a fundo a contabilidade privada, né? Na parte de controle, a gente vê uma gama maior de matérias, que a gente vê normalmente com um pouco menos de quantidade de questões. Por exemplo, a gente vê contabilidade pública, auditoria governamental, controle externo e outras matérias que sempre costumam pipocar em concursos de controle. Então, a minha dica é: se você quer migrar da área fiscal para a área de controle, é importante você ter base nas matérias em comum, ou seja, constitucional, administrativo, os direitos, contabilidade, português, exatas. Se você tiver essa base, vai ser mais fácil de você pegar as matérias extras com agilidade, para dar tempo de você fazer as provas que estão saindo agora. Ou seja, o TCM São Paulo, o TCU, o TCE do Rio de Janeiro. Se você tem base, fica mais fácil de você adaptar o teu estudo para conseguir fazer essas provas que já estão saindo. Então, você vai ter que aprender contabilidade pública, vai ter que aprender controle externo, auditoria governamental e algumas outras matérias, mas você não vai precisar se preocupar com contabilidade, né? Contabilidade geral, privada, avançada. Não vai precisar se preocupar com exatas, com direito constitucional, administrativo e tal. Se você não tem essa base, você vai ter que conquistar essa base e, além disso, aprender essas matérias específicas da área de controle. Ou seja, é bastante pouco provável que você consiga encarar os concursos de controle que estão saindo agora. Estou falando dos que estão saindo agora. Se você quer fazer algum concurso de controle que não tá para sair, tudo bem, você pode migrar de área e aí pensar no longo prazo. Mas se você quer encarar os concursos de controle que estão saindo nesse momento, ou seja, esses que eu falei, né, o TCM, o TCU, o TCE do Rio de Janeiro, o TCE de Santa Catarina, se você quer encarar esses concursos de controle que estão saindo agora, se você não tiver base na área fiscal, base nessas matérias que são comuns, você vai ter que aprender essas matérias e, além disso, aprender essas matérias que são específicas da área de controle. E aí vai ser bastante coisa para vencer em pouquíssimo tempo, talvez fique bem pouco provável que você seja aprovado. Então é isso. Resumindo, se você tem alguma base de área fiscal, se você tem um bom conhecimento em contabilidade, constitucional, administrativo, exatas, português, nos direitos, se você tem esse tipo de conhecimento bastante consolidado, eu não vejo problema em você migrar para a área de controle nesse momento, de repente deixar algum dia da semana para você revisar aqueles conteúdos de área fiscal, por exemplo, tributário, auditoria privada, né, legislação. Então você deixa alguns dias para essas matérias e foca nas demais matérias de controle para aprender as matérias de controle. Eu não vejo problema, acho que você tem bastante chance de ser aprovado. Agora, se você não tem base, se você está querendo conquistar a sua aprovação e você não tem muita noção dessas matérias básicas que são comuns entre as duas áreas, aí eu sugiro que você foque em conquistar essa autonomia nessas matérias, né? Contabilidade, constitucional, administrativo, português e exatas prioritariamente, porque elas vão cair tanto em controle quanto em fiscal. E aí talvez um pouco mais pra frente, de acordo com o panorama que a gente estiver observando nos concursos, você possa fazer a sua migração. Aí ou você estuda para a área de controle ou você fica na área fiscal. Essa é a minha sugestão. Os concursos de controle, eles estão saindo muito agora,
agora, por agora, mas eles não saem com tanta frequência como os concursos de área fiscal, né? Porque área fiscal, a gente tem concursos de fiscos em praticamente todos os entes federativos. Então todos os municípios têm que cobrar tributos, todos os estados e, além disso, a União, né? A Receita Federal. Controle não. Controle a gente tem apenas 2 tribunais de contas municipais no Brasil, que são o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que inclusive está com o edital aberto. E fora isso, a gente tem dos estados e o TCU, mas a quantidade é bem menor do que quando a gente engloba aí os fiscos municipais, que a gente não tem uma correspondência no caso dos concursos de controle. Então, na minha opinião, a área fiscal é uma área que tem mais concursos, só que nesse momento a gente está vendo mais de controle, só que talvez isso não continue mais pra frente. Por isso que eu acho importante ter essa flexibilidade. Aprenda primeiro aquilo que é comum para as duas áreas e aí você vai direcionando o teu estudo conforme a conjuntura do momento. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Não esquece de seguir o canal, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Eu tô sempre lá trocando ideia, abrindo caixinha nos stories e também dá uma comentada aqui me falando o que você achou desse vídeo e se você tem alguma dica para algum próximo vídeo que você queira ver a prof abordando. Beleza? Beijo e bons estudos!